Olá, gente, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao site. Estamos na aula 4 de concordância, lembrando que ao todo serão 5, ok? Vamos para a primeira regra dessa aula, olha só. Gente, a expressão mais de um, nós já estudamos na primeira aula, não é? Tipo, mais de 100 alunos, perto de 200 alunos. Essa expressão aqui ela é chamada de expressão que indica quantidade aproximada. E o que foi que nós estudamos? Quando eu tenho, por exemplo, cerca de 40 alunos, não pode ficar fará, tem que ser farão. Todas as vezes que eu tenho expressão que indica quantidade aproximada, o verbo vai concordar com o número e com o substantivo. Só que o que é que acontece? Eu tenho exceção para essa regra que nós estudamos na aula 1, certo? Então vamos estudar essa exceção agora, olha só. Na expressão mais de um, mais de é uma expressão que indica quantidade aproximada. O verbo não tem que concordar com o número e com o substantivo. Olha o que é que eu tenho. Mais de um aluno. Então, sem sombra de dúvidas, o verbo fica no singular. Não é? Mais de um aluno atingiu a nota máxima. Johnston, mais de um aluno é pelo menos 2. Não poderia ficar no plural, não? Não. Ô Johnston, vai existir alguma situação em que diante da expressão mais de um, o verbo vai poder ficar no plural? Sim. Vai existir uma ocasião em que o verbo só será aceito no plural. Ou seja, o plural vai ser obrigatório. Quando, Johnston? Quando esse verbo exprimir reciprocidade. Em todos os casos, não há exceção. Todas as vezes que os verbos exprimem reciprocidade, esse verbo fica no plural obrigatoriamente. Dê uma olhadinha, olha só. Mais de um, perceba que é o mesmo caso. No primeiro, mais de um aluno atingiu, o verbo ficou no singular. Seguiu aquela regra geral que nós estudamos na aula 1. Eu tenho uma expressão que indica quantidade aproximada, o verbo vai concordar com o número e com o substantivo. Só que olha só, mais de um atleta se abraçaram depois da discussão. Ô Johnston, não teria que ficar mais de um atleta se abraçou depois da discussão? Não. Por quê? Porque o verbo abraçar, ele exprime reciprocidade. O plural passa a ser obrigatório. Então fique muito atento, atenta diante dessa expressão mais de um. Por quê? O verbo deve ficar no singular. Porém, se o verbo exprime reciprocidade, o plural passa a ser o quê? Obrigatório. Vamos para o caso de número 2. Olha só. Caso de número 2 também cai muito, né? Tanto em concurso quanto em vestibulares, e a gente precisa de uma atenção aí redobrada. Nós já estudamos essa regra também, certo? A que nós vamos estudar agora, nós já vimos ela em uma das outras aulas de concordância. Só que eu tenho um ponto muito importante para discutir acerca dessa regra. Olha só, gente, quando eu falo, por exemplo, quantos de nós, o que foi que nós estudamos aqui? Olha só, eu já comentei com vocês em outras aulas que, olha só, quantos é um pronome interrogativo que está no plural. Todas as vezes que eu tiver pronome interrogativo ou indefinido no plural, seguido por de nós ou de vós, eu terei duas possibilidades de concordância. Não foi isso que nós estudamos? Olha só, quantos de nós são ou somos, não é? Egoístas. Só um exemplo aqui, tá? Quantos de nós são ou somos egoístas? Eu já adianto para você que isso aqui nós já estudamos e essas duas possibilidades realmente existem, não é? Perceba que a primeira possibilidade concorda com o pronome interrogativo. Eu posso falar quantos são egoístas de nós e eu posso falar nós somos. Então eu tenho duas possibilidades. Johnston, eu relembrei, a gente já estudou essa regra, o que é que você tem para falar diante dela? Olha só, gente, é algo muito importante quando os concursos cobram, acho que 99% dos alunos erram. Por quê? Olha só, a minha pergunta é, em alguma dessas possibilidades, o eu lírico se exclui da frase? Johnston, não entendi, olha só, se eu chego para um grupo de pessoas e eu falo, quantos de nós são egoístas? Ou quantos de nós somos egoístas? Se eu optar por alguma dessas, existe a possibilidade do eu lírico se excluir? De quem está falando não está presente na mensagem? Muita gente diz, não, Johnston, porque olha só, não vai ter sempre o de nós?
eu sempre estarei incluso na mensagem, eu sempre estarei incluído na mensagem, não necessariamente. Eu realmente tenho duas possibilidades de concordância, mas você vai lembrar o seguinte: todas as vezes que eu faço a opção, ou que a banca do concurso ou do vestibular optar por fazer a concordância com o primeiro pronome, quem fala está excluído da mensagem. Johnston, faz um resumo aí, olha só. Quando eu falo, quantos de nós são egoístas? Eu não estou incluído nessa mensagem. Eu estou perguntando sobre o pessoal, não é comigo, certo? Agora, quando eu falo, quantos de nós somos? Quando o verbo está concordando com o pronome de tratamento nós ou vós, aí a pessoa que fala está incluída na mensagem. Mas, se o verbo fizer concordância com o primeiro pronome, é uma forma que o eu lírico tem de se excluir daquela pergunta, daquela mensagem citada no excerto. Ficou claro isso aí? Essa é a segunda regra. Daqui a pouco nós teremos material em PDF, exercícios, simulados acumulativos. É interessante, assim que terminar a aula, vocês responderem os exercícios para a gente fixar de forma tranquila, ok? Vamos para o terceiro caso. Olha só. No terceiro caso, gente, da aula 4, vai ser algo simples. Muitos alunos erram porque realmente não têm atenção. Português eu costumo dizer que é a mesma coisa que matemática. Não é? Do mesmo jeito que eu preciso fazer uma boa prova de matemática, preciso lembrar de algumas regras, português é a mesma coisa. Muita gente quer responder prova de português com sentimento. Ah, eu acho que isso está certo. Ah, eu acho que aquilo está errado. Não, a frase está bonitinha, não existe. Coloquem na cabeça de vocês que todas as vezes que pegar uma prova de concurso ou de vestibular, toda frase que tem na de português, existe alguma regra e eu preciso lembrar, não é, dessa regra para poder conseguir gabaritar a questão. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Português é atenção. Então, olha só. Johnston, a regra agora é o quê? Olha só. Dos, que. Certo? Todas as vezes que encontrar a expressão dos, que, o plural, ele vai ser obrigatório. Certo? Sempre. Ô, Johnston, me dá exemplos práticos dessa frase. Olha só. Vou dar uma frase aqui. Carlos foi um dos alunos que mais se dedicaram, prestem atenção, se dedicaram ao exame. Olha só. Gente, Carlos foi um dos alunos que mais se dedicaram ao exame. Johnston, eu estou falando de Carlos. O correto não seria Carlos foi um dos alunos que mais se dedicou, não? Eu até acho mais elegante, não é? Se dedicou, mas o problema é que a gramática não aceita. Alguns livros divergem, né? Alguns autores citam que o singular também é aceito e tal. Eu vou ser bem sincero com você, existem muitas divergências entre os gramáticos, mas eu posso te garantir que todas as bancas que eu conheço, não é, até hoje são muitas, nunca aceitou isso aqui no singular, nunca. Sempre, em todas as questões, o gabarito aceito é quando o plural é obrigatório diante da expressão dos que. Então perceba o seguinte, ó, Carlos foi um dos alunos que. Encontrei um dos que, o plural ele é o que? Obrigatório. O problema é que muitos alunos pegam essa regra e nem sabem que caiu. Lê a frase, ó, Carlos foi um dos alunos que mais se dedicaram, se dedicou ao exame. Ah, acho que está correto. Eu tenho que lembrar da regra. Agora eu vou convencer você que realmente o plural é obrigatório. Ô Johnston, por que o plural aqui é obrigatório? Porque na verdade, gente, eu posso deslocar essa frase e perceber o porquê que o plural realmente não é exigido num excerto como esse. Então, olha só, percebam a minha nova leitura da frase. Olha só, dos alunos que mais se dedicaram ao exame, Carlos foi um. Ou seja, Carlos foi um deles. Dos alunos que mais se dedicaram ao exame, Carlos foi um. Quando eu desloco a frase, eu percebo a necessidade desse verbo no plural. Ficou claro isso aí? Vamos para a quarta e última regra da aula 4. Olha só. Agora nós vamos estudar, gente, os verbos bater, dar e soar, certo? Esses três verbos aqui, olha só. Johnston,
Como é que eu vou lembrar do nome desses verbos e tal? Eu não gosto muito dessas classificações verbais, eu não lembro muito e tal. Eu sempre brinco com os meus alunos. Uma forma de você lembrar, certo? Ó, bater, dar e soar. O verbo do amor, né? Os verbos do amor. Você sempre vai lembrar aí, rola uma safadezazinha nesses verbos, né? Lembrando que soar não é de suor, certo? É de soar, som de sino. Mas aí você lembrando dessa dica vai facilitar. Vou repetir. Nós vamos estudar agora nessa última regra da aula 4 os verbos bater, dar e soar. Johnston, o que é que você tem para falar desses três verbos? Eu quero que você lembre agora, nesse primeiro momento, que os verbos bater, dar e soar devem sempre concordar com o número. Não é? Os verbos concordam com o número. Isso aí é a regra geral. Nós vamos ter uma exceção que eu explico daqui a pouco. Johnson, eu gosto de ir para a prática, olha só. O que eu mais vou trabalhar agora é o que mais cai nas provas de concursos e vestibulares, certo? Que é o verbo dar na indicação de horas. Cai muito. Então prestem atenção. Acabei de dizer, os verbos bater, dar e soar vão concordar sempre com o número. Então olha só, gente, o correto é falar deu uma hora. Muita gente tem dificuldade. Johnston, o correto é falar deu ou deram 2 horas? A partir de 2 horas, o verbo não concorda com o número, então o correto é falar deram 2 horas. Deram 3 horas. Deram 14 horas, certo? O verbo dar vai concordar com o número. Johnston, isso aqui está muito fácil. Nós vamos agora para algumas exceções. Olha só. Vou continuar com o verbo dar na indicação de horas, certo? Olha só. Se você encontra essa frase no concurso ou no vestibular, prestem atenção. Deram 2 horas no relógio da sala. Prestem atenção. Deram 2 horas no relógio da sala. Olha só. O verbo dar na indicação de horas. Eu tenho aqui 2, o correto é escrever e falar deram, tá correto. Só que você vai ter uma atenção redobrada quando você encontrar o verbo dar na indicação de horas e você perceber que existe essa palavrinha aqui mágica na minha frase. Ô Johnston, quando cair a palavra relógio, existe uma exceção aí? Olha só, todas as vezes que você encontrar a palavra relógio, pode ser sino também, com o verbo soar, certo? O que é que você vai fazer? Você vai circular a palavra relógio, que é daquele fera que se liga nas dicas e sabe o que vai gabaritar. E aí o que é que você vai fazer? Você vai puxar uma setinha para lembrar o que surgiu antes dessa palavra. Se o que surgiu antes da palavra relógio ou sino foi a expressão no, segue a regra geral. Certo? Deu 1 hora no relógio da sala e a partir de 2, deram 2, 3, 4, 5 horas. Perceba que eu estou na regra geral. O verbo dar está concordando com o número. Só que olha a exceção do verbo dar na indicação de horas. Prestem atenção, olha só. Deu 8 horas. Opa, Johnston, já tem alguma coisa estranha aqui. Porque o verbo dar não tem que concordar com o número. Como é que eu falo deu 8 horas? Prestem atenção. Deu 8 horas o relógio da sala. Prestem atenção. Foi o que eu pedi para vocês fazerem. Olha só, encontrei a palavra, verbo dar na indicação de horas. Opa, achei a palavra relógio. Eu vou olhar o que surgiu antes. Quando eu faço isso, eu percebo que na frase de número 2 não surgiu a expressão no, surgiu um o. Então o que é que acontece com esse o aqui? Esse o é artigo e relógio, gente, é o sujeito da frase. Ô Johnston, o que é que tu quer dizer com isso? Todas as vezes que você encontrar o verbo dar na indicação de horas, cair a palavra relógio e o que surgiu antes for o, é porque relógio é o sujeito da frase. Quando isso acontecer, independentemente da quantidade de horas, o verbo dar fica no singular, bem como qualquer um dos outros dois, bater e soar. Certo? Então prestem atenção, todas as vezes que você encontrar a palavra relógio ou sino, certo? Ou alguma dessas variantes, e o que surgiu antes foi o, é porque essa expressão aqui é o sujeito da frase. Então o verbo dar, bater ou soar tem que ficar no singular. Por que, Johnston? Me convence aí. Porque quando eu for deslocar a frase, olha como fica. O relógio da sala deu 8 horas. Deu 9 horas.
Eu não posso falar o relógio da sala deram. Não. O relógio da sala deu. Não é? Como o relógio é o sujeito da frase, o verbo tem que concordar com o sujeito. Então fiquem atentos aí a essas regras. Vocês agora poderão responder os exercícios e os simulados acumulativos. Espero que tenham gostado. Abraço, beijão, até mais.